A paz do Cristo a todos. É muito bom estar com vocês aqui pela TV Monte Sião, dessa feita no nosso programa aí repaginado, que é o programa Visão Aberta. Eu quero agradecer aqui a toda a direção da TV Monte Sião por ter assim colocado no ar novamente esse programa maravilhoso, o programa Visão Aberta, que vem com uma proposta um pouco diferenciada, né, que é agora uma proposta de diálogo, não mais debate, mas diálogo. Eu sou o pastor Emerson Dantas e estarei hoje assim recebendo dois convidados, dois pastores, amigos, irmãos, que estarão nos ajudando a esclarecer um pouco mais do tema proposto, que daqui a pouco eu compartilho com vocês, tá bom? Eu não poderia, de maneira alguma, nesse momento, me esquecer de fazer menção ao nome do pastor Elibaldo Biratã, o pastor da Igreja Orvalho de Hermon, ele que foi âncora aqui do programa Visão Aberta, deu a sua colaboração assim maravilhosa, e nós queremos dar um abraço todo especial no pastor Elibaldo Biratã, que passou por aqui e deixou também o seu legado. Um abraço para o senhor. Inclusive, fui entrevistado por ele em 2 ocasiões, se eu não me engano, tá bom? Um abraço para o senhor, pastor, em nome de Jesus, tá bom? Muito bem. Queridos, o programa Visão Aberta está recebendo hoje duas pessoas assim maravilhosas e pessoas que certamente irão nos dar assim orientações, esclarecer o tema de uma forma bem legal. Bem, eu estou recebendo aqui hoje no nosso estúdio o pastor Miqueias França e também estou recebendo o pastor Jean Cláudio, ok? E nós queremos assim desde já fazer uma apresentação mais adequada, inclusive falando sobre também a formação desses pastores. É importante que saibamos a formação deles, para que vocês, internautas, saibam que as pessoas convidadas são pessoas competentes para discorrer sobre os temas propostos. Eu gostaria de falar, assim, a priori, sobre o pastor Miqueias França, tá? Ele está aqui à minha esquerda. E o pastor Miqueias França, o pastor Miqueias França, ele é bacharel em teologia, tá? Ele também é mestre em teologia sistemática, também licenciado em filosofia e ele é especialista em filosofia contemporânea e atualmente está estudando aí, está em curso, o curso de psicologia pedagógica, é isso mesmo, né, pastor? Psicopedagogia. Psicopedagogia, muito bem, psicopedagogia. Está em curso e também é pedagogo, ok? Muito bem. E agora o pastor Jean Cláudio. O pastor Jean Cláudio é um amigo nosso também, de muitos anos. E o pastor Jean Cláudio, ele também é bacharel em teologia. Ele é educador cristão, licenciado em filosofia, mestre em teologia, formado também em psicanálise clínica e está fazendo curso de mestrado em saúde mental. Então são os nossos dois convidados, pessoas estudiosas da palavra e pessoas preparadas para estarem discorrendo sobre o tema de hoje. Mas qual é o tema de hoje, pastor Emerson Dantas? Eu compartilho com você agora. O tema de hoje é a importância do ensino teológico para o vocacionado. A importância do ensino teológico para o vocacionado. E nós estaremos assim discorrendo sobre esse tema em 3 blocos, tá? E no primeiro bloco estaremos assim conversando sobre os tabus, né, da formação teológica. Alguns pastores, eles concordam que os vocacionados sejam preparados em uma academia teológica, outros não, tem restrições, enfim. E nós estaremos assim conversando sobre esses tabus que existem por aí. No segundo bloco, nós estaremos assim falando sobre os benefícios de uma formação teológica. O primeiro bloco, por que essas pessoas não devem se formar em teologia, os vocacionados. O segundo bloco, por que se formar? Tá? E no terceiro bloco, nós iremos refletir um pouco sobre a proposta atual do ensino teológico. Tá? Algum aspecto do ensino teológico atual que já caducou, que deve ser repensado. O que é que de novo a gente pode estar assim importando para a formação acadêmica daquele que é vocacionado. Então, estaremos assim ao longo desses 3 blocos conversando sobre isso e você é o meu convidado, a minha convidada, para estarem assim bebendo dessa fonte hoje e certamente Deus falará conosco copiosamente
em nome de Jesus. Eu quero assim, desde já, pedir para que o pastor Miqueias França, vamos assim, né, por ordem, né, Jean? O nosso mestre, uma vez que o pastor Miqueias França foi o nosso professor de teologia, então, honra a quem tem honra, né? Então, gostaria que o pastor Miqueias pudesse agora falar com os nossos internautas, pastor Miqueias, e saudar os nossos internautas aí, em nome de Jesus. Os telespectadores do programa Visão Aberta, e parabenizar o pastor Emerson pelo tema proposto e dizer, aproveitar esse momento e dizer a todos que nós não podemos compreender o ministério pastoral ou outro qualquer ministério da igreja sem que haja um treinamento, né? E se tratando do vocacionado, um treinamento especial e acadêmico, para que ele tenha respaldo teológico, mas tenha também um respaldo social, né, dentro da sua comunidade, e dando assim bases teóricas a elementos práticos da vida da igreja. Porque sem a academia, nós poderíamos dizer que é quase impossível. Muito bem, pastor Miqueias. Muito bem. E agora o pastor Jean Cláudio. Pastor Jean Cláudio, suas considerações iniciais a esse público aí, que muitos deles já conhecem, o pastor Jean. Suas considerações iniciais, pastor Jean. Quero agradecer imensamente a você que está aí do outro lado, participando desse bate-papo que está tendo aqui através da TV Sião, no programa Visão Aberta. Espero que seja um programa especial, um programa que dê a você a oportunidade de fazer reflexões, até porque estamos vivendo uma geração em que as pessoas estão buscando o saber, e através dele é que nós vamos encontrar as nossas respostas. Faz com que a gente reflita melhor. Eu gosto muito de dizer, repensar faz bem, para que a gente não pratique erros que já foram cometidos na história. Muito bem. A importância do retrovisor, né? Eu não disse ainda, mas o pastor Miqueias França, ele é pastor presidente da 2ª Igreja Batista aqui em Feira de Santana, Bahia, Brasil, tá certo? E o pastor Jean Cláudio, ele é um dos pastores da Igreja Batista Betânia, também aqui, Bahia, Brasil, né? Feira de Santana. E lá na Igreja Batista Betânia funciona uma espécie de colegiado, né, pastor Jean? O pastor Jean, ele pastoreia ali juntamente com outros pastores, a exemplo aí do pastor Alberto, né, e também do pastor Sérgio, juntamente com suas esposas, né, e outros pastores mais, enfim, tá bom? Muito bem. Mas vamos agora, amados, para a reflexão sobre esse primeiro subtema do tema proposto. Então, o tema proposto, a importância do ensino teológico para o vocacionado. E agora, eu gostaria de propor esse primeiro subtema que vai abordar a questão dos tabus. Por que alguns pastores discordam que o vocacionado deve ter uma formação teológica? Por quê? Tá? Então, por quê? O porquê desses tabus? Quais os motivos? Mas eu gostaria de citar aqui, 2 dos Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, que fala sobre a escola de profetas lá no Antigo Testamento com o profeta Eliseu. Se é algo questionado por alguns, não é? E por que é questionado? Uma vez que nós temos, inclusive, referências, não é? de ambientes que eram voltados para o preparo daqueles que eram profetas, daqueles que falavam da parte de Deus. E o texto nos fala assim: os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse-lhe um deles: digna-te de ir com os teus servos. E ele respondeu: eu irei. Assim foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortavam madeira. Então aqui observamos aqui os estudantes, não é, do profeta Eliseu dispostos a construir um local onde ali eles estariam se debruçando sobre as escrituras da época, para que aquilo pudesse facilitar o seu ministério, né? O exercício do seu ministério. Então eu quero assim me reportar agora ao pastor Miqueias França. Pastor Miqueias França, alguns pastores, alguns líderes, eles, na verdade, eles orientam os vocacionados de suas igrejas a não participarem de uma academia teológica, alegando que isso irá até prejudicá-los. E muitos até se prendem de forma inadequada àquele texto que diz, não é, que a letra mata, mas o espírito vivifica.
Então, o porquê desses tabus, pastor Miqueias? Emerson, nós vamos começar a falar sobre isso a partir dos movimentos de santificação da Europa, no final do século XVIII e até o século XIX. Na realidade, os movimentos de santificação que deram origem ao que se chama hoje de pentecostalismo, com influência muito grande da teologia wesleyana, tinha uma máxima a respeito disso. Então Wesley dizia o seguinte, que vale mais a erudição, a unção, vale mais a unção do que a erudição. Quer dizer, isso não trouxe nenhum problema para a educação teológica da Europa, porque o cristão protestante europeu entendeu a frase, está entendendo? Entendeu a frase, porque todos os movimentos de santificação, ou todos os avivamentos propostos em solo europeu, previa a leitura, está entendendo? Previa a leitura, mas não significava que a leitura seria mais importante do que a vida espiritual. Antes se deveria conviver tanto com a leitura quanto com a espiritualidade. Só que no Brasil isso foi muito mal compreendido, né? Vale mais a unção do que a erudição. As pessoas entenderam, né? O pentecostalismo que aqui se desenvolveu a partir de 1911, entendeu que não precisava estudar. E daí então se desenvolveu toda uma liderança com essa mentalidade, né, criando assim um tabu de que o ensino teológico atrapalharia até a vida espiritual e o sucesso até do empreendimento ministerial, né, das igrejas e da vida ministerial dos pastores e líderes. Isso perdurou até a década de 60, até o final da década de 60, isso ainda era bastante evidente no Brasil, né? Depois disso, a coisa começou a mudar paulatinamente, certo? Mas esse, eu diria assim, que é o primeiro tabu que contribuiu para que as pessoas pensassem dessa maneira. Está entendendo? Que não precisava de um treinamento teológico, não precisava de uma formação teológica. Pois não. Essa fala do pastor Miqueias foi, por demais, significativa. Ele vai lá no século XVIII, né? 1700 a 1800, né, Jean? E fala aí sobre a ênfase que os europeus estavam dando para a espiritualidade. Não é? Eles não estavam descartando a importância de uma formação acadêmica no âmbito teológico, não. Mas estavam assim enfatizando que juntamente com isso seria extremamente importante a vivência devocional. Né? Foi o que eu consegui entender do que o pastor Miqueias colocou, e isso infelizmente foi mal interpretado, pastor Jean, chegando aqui no Brasil. Isso foi mal interpretado de maneira que as pessoas passaram a demonizar a formação acadêmica, a importância da leitura e o entendimento da Bíblia, que está distante de nós em vários aspectos. Né? Está distante de nós no aspecto cultural, né? Está distante de nós no aspecto do tempo. Não é? Enfim, para nós interpretarmos uma literatura de uma outra cultura de forma adequada e contextualizar essa mensagem sem que hajam acréscimos ou decréscimos, né, pelo menos significativos, a gente precisa entender que uma formação acadêmica é importante. Seria isso aí, né, pastor Miqueias? Pastor Jean, ainda em cima desse nosso primeiro subtema, né, a questão dos tabus. E o pastor Jean teria a dizer o quê? Por que, pastor Jean? Algumas pessoas chegam a demonizar o curso teológico, porque é que algumas pessoas até vulgarizam, né, o papel do teólogo em nossos dias. Emerson, eu primeiro, de antemão, eu já gostaria de parabenizar pelo tema proposto, porque o tema está nos fazendo refletir. E eu quero
iniciar fazendo quase que uma brincadeira. Me permita, Emerson, pastor Miqueias, ele tem uma boa formação acadêmica teológica. Você teria coragem de fazer com o pastor Miqueias uma cirurgia? Vamos imaginar que você quer mudar algo no seu corpo. Você teria coragem de fazer uma cirurgia com ele para ele cortar seu corpo? Você entregaria seu corpo para ele fazer uma cirurgia? De maneira alguma, porque a formação dele não é nesse âmbito, né? Muito bem. Agora eu me pergunto, por que você não tem coragem de entregar o seu corpo para uma pessoa que você confia e conhece, apesar dele não ter a formação, e eu posso entregar o meu espírito e a minha alma para uma igreja e um pastor que não tem o domínio e o conhecimento devido da Bíblia? É importante você pensar, quando eu falo de teologia, eu digo que a teologia é o termômetro da igreja. A teologia, ela põe a igreja dentro de um equilíbrio, dentro de uma perspectiva. Na década de 80, pastor Miqueias fez uma leitura dentro da história, perfeita a fala dele, a colocação dele muito clara. Mas eu gostaria de fazer uma colocação para você que está aí, seguindo a gente aí como internauta, dentro desse bate-papo. Na década de 80, pensar em teologia foi uma coisa tão demonizada, não só pelo texto de Coríntios que diz a letra mata e o espírito vivifica, como também um outro texto que já foi citado a minha pessoa por outros irmãos, até de igreja neopentecostal, e ele dizendo assim, pastor, a Bíblia diz que Paulo, ele preferiu a excelência da revelação e considerou o conhecimento dele como esterco. Só que ele não usou a palavra esterco, ele usou a palavra mais baixa um pouco, uma palavra de baixo calão, né? Foi uma palavra mais pejorativa, eu não quero aqui citá-la. Mas quando ele disse isso, eu mostrei para ele, meu irmão, me permita, com muito carinho e respeito, amado, mas você está sendo desinformado. Quando Paulo disse que trocou a excelência da revelação em relação ao conhecimento que ele tinha como esterco, ele comparou como esterco, o esterco tem uma finalidade, adubar, tem a finalidade de estruturar, fazer crescer com mais vitalidade. Quando um líder, quando um pastor, ele tem um conhecimento, ele consegue nortear com mais facilidade, ele consegue propor ideias com mais convicção, com mais fundamento para conduzir a igreja dentro de uma perspectiva melhor. Tomando por base também o texto que já ora foi citado por Emerson, também citado aqui por mim, dizendo que a letra mata e o espírito vivifica, a Bíblia não está dizendo da letra o conhecimento, mas a Bíblia está dizendo ali o legalismo da lei, a letra da lei no que tange a questão, a perspectiva de legalismo. Se você olhar a Bíblia, ela vai defender a ideia da busca do conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia vai dizer em Jeremias 3,15, dizendo que o Senhor vai nos dar pastores com conhecimento e sabedoria divina, conhecimento é humano. Um rabino, para ele estar pronto, ele tinha que estar acima de 30 anos, mas ele tinha que ter passado não menos na escola do rabinato, pelo menos, não menos que 12 anos de busca e pela informação. Jesus vai propor o Evangelho de João, fazendo uma fala em torno de Jesus, em torno do Cristo. Ele vai dizer, a verdade é que liberta, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então o instrumento da libertação é o conhecimento. Então eu entendo que a teologia, ela abre essa percepção, ela dá a gente uma capacidade de discussão, dá uma capacidade de refletir, para que a gente não proponha um cristianismo desequilibrado, um cristianismo desnorteado, um cristianismo fanático, louco, aonde por muitos lugares nós temos lido e nós temos visto, né? O que o pastor Miqueias acabou de falar aqui foi perfeito. O movimento de santificação trouxe controle, manipulação e dominação, né? Quem lê a história sabe muito bem o que eu estou dizendo. Então eu até entendo que o tabu necessariamente está em torno de um aspecto também psicológico. Quando o ele percebe que aquele membro, aquele fiel, aquela ovelha, ele está buscando conhecimento, ele não vai mais se sentir controlado. E às vezes algumas manifestações religiosas, aqui não cabe nomes, mas algumas manifestações religiosas, quando ela não permite, ou quando ela cria uma leitura de rejeição ao conhecimento teológico, ela está propondo exatamente isso, uma manipulação, um controle e uma dominação. Então é a minha perspectiva, assim, minha contribuição nesse primeiro momento aqui para falar sobre tabu dentro do contexto teológico. Muito bem, pastor Jean. Muito boa fala também do pastor Jean. Pastor Miqueias, pastor Jean, são pessoas que têm autoridade para falar sobre o assunto e deram contribuições aqui fantásticas com a sua fala. E nós compreendemos, já estamos chegando ao final aqui do nosso primeiro bloco. Passa rápido, né, pessoal? Já estamos chegando ao final aqui do primeiro bloco. E, assim, nós compreendemos das falas dos nossos queridos pastores aqui presentes, é que, infelizmente, realmente, alguns líderes, eles discordam da formação acadêmica dos seus vocacionados,
mas nós entendemos aqui, pela fala dos nossos pastores, citando inclusive as Escrituras, que é de extrema importância, inclusive a partir do texto que nós lemos aqui, que o próprio Eliseu ele tinha a escola de profetas e tinha o objetivo de orientar aqueles vocacionados para que eles exercessem seu ministério de forma mais adequada, tá? Sem nos esquecermos também daquele versículo do Antigo Testamento que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer, né? Isso pressupõe, na verdade, conhecimento intelectivo, né? Precisamos nos debruçar sim sobre a Bíblia, sobre livros afins, que lancem luz sobre o entendimento da palavra, para uma boa hermenêutica da palavra, a fim de que, como diz aí um colega nosso, o pastor Jean, pastor Miquel, a fim de que não peguemos o texto fora de contexto sob o nosso pretexto, né? Isso é muito importante. Mas nós vamos agora, assim, para um rápido break comercial, tá bom? Estaremos agora indo para um rápido break comercial e depois estaremos assim de volta, dando continuidade aqui com a nossa discussão, e dessa feita o subtema vai falar sobre os benefícios do curso teológico. Me aguarde, daqui a pouco eu volto.